Bom, hoje nós vamos começar a falar de um conjunto numérico chamado conjunto dos números complexos, e esse conjunto mostra que algumas afirmações que a gente ouve às vezes no ensino fundamental, elas não são verdadeiras, como por exemplo, que o conjunto dos números reais é o conjunto de todos os números possíveis. Isso você vai ver que não é verdade. Ou seja, isso significa dizer que existem números que não são reais, não pertencem ao conjunto dos números reais. Mas, de onde surgiram os números complexos? Ele foi percebido pela primeira vez numa equação de terceiro grau. Mas a gente vai ver mais ou menos também o que acontece numa equação de segundo grau para facilitar. Tá? Então, olha só, de onde tudo nasceu, né? Se tratando de números complexos. Quando a gente pega uma equação de segundo grau para resolver, a gente procura resolver pela fórmula de Bhaskara, por soma do produto, né? Por fatoração. Então aqui, se a gente resolver pela fórmula de Bhaskara, a gente tem o seguinte, ó, o delta é b quadrado menos 4ac, ou seja, o nosso delta aqui vai ficar 16 menos 20 dá menos 4. Então, quando a gente está no ensino fundamental, o delta é negativo, significa que não existem raízes reais, certo? Então, ó, não existem x1 e x2 reais. Mas a pergunta é, será que existe em outro conjunto raízes para essa equação? Bom, se a gente continuar, nós vamos ter o seguinte, ó. Quem que vai ser o x? Né, pela fórmula de Bhaskara. Menos b, então menos b fica menos 4, que dá 4, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a, como a é 1, fica 2. Então daí a gente tem o seguinte, ó, 4 mais ou menos, aqui que entra a grande questão, né? Raiz quadrada de menos 4 não é um número real. Ou seja, não existe um número real que é o quadrado da menos 4. Mas olha só o que a gente pode fazer. A gente pode fazer o seguinte. Eu tenho raiz quadrada de menos 4, eu posso escrever isso daqui como sendo raiz quadrada de 4 vezes menos 1, né? Raiz do produto é o produto das raízes, então eu tenho raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de menos 1, e raiz quadrada de 4, eu sei que dá 2. Então perceba uma coisa interessante aqui. Qualquer que seja o número negativo, então, se o delta dele é negativo, qualquer que seja o número negativo dentro da raiz quadrada, eu consigo escrever em função de raiz quadrada de menos 1. Né? Então, para esse cara aqui, nós vamos dar um nome, certo? Nós vamos chamar ele de unidade imaginária, certo? Ou seja, qualquer que seja a raiz quadrada de número negativo, eu consigo escrever em função da raiz imaginária. Por exemplo, se eu tivesse raiz quadrada de menos 9, seria raiz quadrada de 9 vezes raiz de menos 1, que é 3 raiz de menos 1. Certo? Então aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar 2 raiz de menos 1 dividido por 2. Né? Então, o que a gente tem no final das contas? Nós temos duas raízes. x1, que é 4. Eu já vou fazer direto aqui já. Ó. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1, né? E x2, que é 2 menos raiz de menos 1. Então, perceba que as raízes dessa equação, elas dependem da unidade imaginária. E é claro que nós não vamos ficar escrevendo unidade imaginária. Mas aí, nós vamos usar um símbolo para representar essa unidade imaginária. E esse símbolo, nós vamos chamar de uma letra I. Então, o I
Qual é o valor numérico dele? Raiz quadrada de menos 1. Esse i não é um número real. Então, essas raízes não são números reais. Por quê? Porque elas dependem desse número que não é real. Então, escrevendo aqui, já com um novo formato, nós temos o seguinte, ó, 2 mais i, 2 menos i. Certo? Então, perceba que nós temos duas raízes que não são reais. Isso significa que se eu pegar 2 mais i e 2 menos i, colocar no lugar do x, isso dá zero. Certo? Então, daí que surgiram os números complexos. Número complexo é um número que não é real, por conta da unidade imaginária. Né? Então, na verdade, quando nós falamos que a raiz quadrada de menos 4 não é um número real, nós podemos escrever a raiz de menos 4 em função da raiz de menos 1. É por conta disso que nós chamamos ela de unidade imaginária, não outra raiz. Tá? Aí vem a pergunta: quem é o conjunto dos números complexos? Então, olha, é só nós olharmos para essas duas raízes e perceber o seguinte. Né? Se a gente olhar para essas duas raízes, e vamos pegar mais um outro exemplo aqui, ó, só para ficar bem claro. Por exemplo, se eu quiser resolver a equação x² mais 9 igual a 0. Então, eu tenho x² igual a menos 9. Então, x é mais ou menos raiz de menos 9. Que aí eu posso escrever de novo, né? Da mesma forma, raiz de 9 vezes raiz de menos 1, que fica mais ou menos 3i. Então, perceba que agora nós temos como resolver esse tipo de equação. Claro, não no conjunto dos números reais. Porque lá no conjunto dos números reais não tem solução essa equação. Né? Mas a gente está vendo que existe solução lá em outro conjunto, que é o conjunto dos números complexos. Mas quem é o conjunto dos números complexos? Olha, o conjunto dos números complexos, ele é dado pelo seguinte. Nós denotamos esse conjunto pela letra C, né, com duas perninhas aqui. Então, quem faz parte desse conjunto? Bom, se a gente observar, olha o que acontece. Aqui a gente tem o seguinte, ó, um número real, aqui a gente pode olhar como sendo 1, né? E aqui o menos 1, ó. Então, um número real mais um número real vezes i. Um número real mais um número real vezes i. Então, se a gente chamar de z, certo? Que é muito comum a gente chamar número complexo de z, assim como a gente chama um número real de x, né? Então, é todo número da forma número real mais número real vezes o i. Tal que, então, o a é real, o b é real, né? E o i é a unidade imaginária, que é a raiz quadrada de menos 1. Certo? Então, conforme a gente vai trocando os valores de a e b aqui, nós vamos obtendo os números da forma a mais bi. Igual aqui, por exemplo, né? Quem que seria aqui, ó? Aqui seria o seguinte, seria 0 mais 3i, 0 menos 3i, né? Então, perceba que quando não aparece é 0, certo? Aqui a gente tem que saber alguns nomes. Quem que é o a? O a é o cara que não depende do i, né? Por isso, inclusive, é por isso que o número complexo tem esse nome, né? Número complexo, porque ele é formado por duas partes. Uma parte que depende do i e a outra parte que não depende do i. O a não depende do i, é a parte do número complexo que não depende do i. Então, o a, ele é representado assim, ó, parte real do número complexo z, certo? Então, com esse símbolo aqui, ó, é a parte real do número. Bem sugestivo, né? Porque a parte não depende do i. Quem que é o b? O b
é a parte imaginária do z, que a gente apresenta com esse símbolo aqui. Então, cuidado para não fazer confusão com a parte imaginária e a unidade imaginária, tá? Porque a parte imaginária é só o b, é o cara que multiplica a unidade imaginária, e a unidade imaginária é o i, certo? Então, isso daqui é o conjunto dos números complexos. É um conjunto que tem número da forma a mais bi, ou seja, o conjunto dos números complexos é o conjunto dos números formados com essa cara aqui, né? A pergunta é, todo número real é complexo? A resposta é sim. Por quê? Porque você pode pegar qualquer número real e escrever ele dessa forma, né? Ó, por exemplo, se a gente pegar assim, ó, o z igual a 3, que a gente sabe que é um número real, né? Ó, é 3 mais 0i. Então a parte real é 3 e a parte imaginária é 0. Então perceba que agora a gente pode dar uma outra definição para o conjunto dos números reais, né? Quem é o conjunto dos números reais? É o conjunto de todos os números complexos cuja parte imaginária é 0. Certo? Então, todo número real é complexo. Isso significa o seguinte, né? Vamos pegar outro exemplo aqui. Se eu tiver um número assim, ó, z igual a menos raiz de 2, que é o número real. Por que esse número é complexo? Porque eu posso escrever ele menos raiz de 2 mais 0i. Né? Quem que é o a? Ou seja, a parte real, menos raiz de 2. Quem que é o b? Ou seja, a parte imaginária, 0. Todo número real tem a parte imaginária igual a 0. Tá? Então, para a gente enxergar isso, onde está o conjunto dos números complexos para a gente memorizar bem? Né? Tá assim, ó, a gente tem, ó, o conjunto dos números naturais, que a gente aprende lá no quinta série, né? Depois a gente tem o conjunto dos números inteiros, certo? Depois a gente tem o conjunto dos números racionais, né? São todos os números que podem ser escritos em formas de razão, né? Então a gente tem aqui, ó, o conjunto dos números racionais, não é assim que a gente aprende? E depois, quem não é racional, a gente chama de irracional, né? Então o conjunto dos números irracionais. Quem faz parte desse conjunto? Quem faz parte desse conjunto? Todos aqueles números que a gente já sabe lá, né? Ó, aqui é o 2/3, o menos 1/5, o 3/2, aqui nos naturais, o 0, o 1, o 2, nos inteiros, menos 1, menos 3, menos 5, menos 2, né? Os irracionais, raiz quadrada de 2, o π, o número de Euler, o φ, que é o número de ouro, né? Todas aquelas constantes que a gente aprende no ensino fundamental. O menos raiz de 3, o raiz cúbica de 5, enfim, né? Todos aqueles que a gente aprende. E quando a gente junta esses dois conjuntos, a união dos dois, é o conjunto dos números reais, que a gente está habituado já. Então, o conjunto dos números reais nada mais é que a união dos racionais com os irracionais, assim que a gente aprende. E agora a gente viu que tem um conjunto maior, ou seja, tem número que não é real. Então, quer dizer que é um conjunto que engloba o conjunto dos números reais, certo? Que é o conjunto dos números complexos. Quem faz parte desse conjunto? Todos os reais. Por quê? Podem ser escritos da forma o número mais 0i. Por exemplo, 2/3 é real? Sim. É complexo? Sim. Por quê? 2/3 mais 0i. O e é irracional, é real. E mais 0i, né? Quem está aqui? O i, o 3i, o 2 menos i que a gente viu já, né? Ó, o 1 mais 3i, o 2 menos 5i,
os menos 7 mais 2i e assim por diante. Né? Então, o conjunto dos números complexos contém o conjunto dos números reais. Em outras palavras, o conjunto dos números reais está contido nos complexos. Isso implica dizer que todo número real é complexo, mas nem todo número complexo é real. Por quê? Porque eu posso exibir um número complexo que não é real. Né? Então, esse é o conjunto dos números complexos que a gente vai trabalhar daqui para frente. Tá?